Essa aula de hoje vai ser só comigo. Vai aparecer aquela mensagenzinha que eu peço só para vocês darem o ok. É James ou James? É, James. James, para te ver, eu tenho que deixar todas as imagens juntas. Se eu passo para o lado para aquela imagem que tipo que seria só você, é a Ah, imagem do Hope Brasil, né? Para É mim isso mesmo? também. para Era vocês isso que eu ia também? falar, para mim também. Então É que vamos nem ter. tipo como se fosse a pessoa, né? Tipo, você Ah, aparece entendi. só junto com todas as imagens, sabe? Entendi. Não Então tem deixa eu problema a fazer. gente te ver. Para mim não tem problema, só que fica menorzinho para ver, né? Ah, tá. Não, deixa eu ver se eu fazer um negócio aqui. Se eu colocar. Eu acho que é por causa do anfitrião, o anfitrião que aparece, né? Eu acho. E agora como é que ficou? Vocês conseguem me escutar? E ficou na câmera grande agora. Conseguem deixar ela aberta daí? Fica melhor? Beleza. Vamos lá agora. E se agora vai dar tudo certo. Continua? Beleza. Então vamos lá. Agora eu acho que deu certo. Então muito bem. Dito ali as particularidades, né, de cada um. Espero que seja uma boa aula para todo mundo da melhor forma. Só levanta a mão, assim, claro, quem eu não conheço. Quem que nunca praticou, é a primeira vez que pratica yoga na cadeira? A Camila. O resto já praticou. A Angélica também levantou a mão. Então, beleza. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer a prática, então, na cadeira, conhecendo um pouquinho aqui melhor essa opção aqui para a gente fazer. Então, a gente começa fazendo um centramento. Eu vou pedir para os pés ficarem bem firmes no chão. Encosta bem no encosto da cadeira, as tuas costas. Relaxa um pouquinho os ombros. Faz aí umas 2 respirações bem profundas. Inspira, solta o ar. Mantenha os olhos abertos ou fechados, como for melhor para você agora. E devagarinho vai conduzindo essa respiração por um pouquinho mais de tempo. Solta o ar, bem devagar. Vai percebendo a movimentação do abdômen, das costelas. Sente bem o contato dos teus pés no chão. E agora eu te convido a fazer 2 respirações bem profundas. Inspira bem e exala. O máximo que você conseguir, sem forçar. Inspira profundamente e exala. Depois volta a deixar a tua respiração, achar o fluxo natural dela.
Dá uma observada como é que você está depois dessas respirações. Quem tiver de olhos fechados, convido a abrir os olhos. Bem. Com os braços aqui estendidos, a palma da mão para frente. A gente inspira, vai lá no alto, uniu as mãos, solta o ar bem devagar. Exalou, mãos do lado, inspira, vai lá em cima. 3 vezes nós vamos fazer. Então, vou fazer mais uma vez, finalizando. Abrir os braços, inspirou. Vai lá no alto, solta o ar devagar. E volta a apoiar aqui as mãos no joelho. Movimenta os ombros para trás. Faz uma volta bem grandona. Vai lá no alto, depois empurra o ombro lá para baixo. Vai sentindo bem essa movimentação. Tenta não fazer no automático. Mais 2 voltas. E depois, quando terminar essa segunda volta, muda o sentido. Inverteu. Lá para frente. Muitas vezes essa mudança a gente percebe bastante assim para frente. Normalmente parece que mexe mais, que a gente sente um pouco mais. Muito bem. Mais 2 voltas, bem tranquilo. Joia. A gente vai cessando. Agora com a mão esquerda, tu vai aqui do lado. Leva aqui a mão perto da orelha direita. Não precisa alcançar na orelha, tá? Mas aqui do lado. E o braço direito, a gente vai estender ele. Deixar a palma da mão virada para cima. E daí, devagarinho, o cotovelo aqui do lado vai pesando. A gente parece que vai afastando essa mão aqui estendida com o cotovelo aqui do outro lado. A gente vai afastando um do outro. Cuida para não exagerar aqui no pescoço. Mas tenta levar a mão mais para lá. Uma ativação bem interna. Inspirou, exalando. E na inspiração a gente já inverte. Vai para o outro lado, abriu o outro braço, estendeu, palma da mão lá para cima. E a gente começa essa ativação da mão, levando ela mais para a lateral, parece que esticando, estendendo o braço. O outro cotovelo indo em direção ao chão. Mantém um pouquinho assim. Inspira, voltou, centraliza. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte: as 2 mãos paralelas, uma palma da mão virada para a outra. Inspira, vai lá no alto e leva as tuas mãos lá para cima. Cresce bastante. Parece que a gente está crescendo a coluna. Observa onde é que você está ativando os pés, as pernas, isquios, glúteos, a cervical, o pescoço, o topo da cabeça, aquele fiozinho que a gente às vezes fala, né, nas aulas, tem um fiozinho no topo da cabeça. Lá em cima, exala, leva as 2 mãos lá em direção ao chão. Se o bloco estiver perto e você quiser optar por usar aqui o bloco para apoiar a mão, usa. Na posição que for melhor para você. Sente os pés bem firmes no chão, solta o ar. E à medida que você vai exalando, você vai levando o tronco, levando o teu coração em direção ao chão. Nessa postura, nesse momento, é bem importante manter bem o contato com a sola dos pés, sentir a sola dos pés no chão. E quando a gente voltar na próxima inspiração, começa a voltar empurrando o chão com os pés. Então, empurra o chão com os pés e daí sim vai subindo, trazendo de novo o tronco para cima. Muito bem.
Pode baixar os braços, relaxa um pouquinho aqui os ombros. Abrimos aqui as palmas das mãos, espalha bem o dedo, o máximo que você conseguir espalhar mesmo assim. Deixa um pouco as mãos bem ativas. Um pouco não, pode deixar bastante ativa. Espalha bem. Depois agora fecha bem, deixa o punho cerrado e aperta mesmo a tua mão. Mantenha apertando assim, mantém um pouco essa ativação. Vai percebendo onde é que está ativando todo o teu braço. Exala. Na inspiração, mais uma vez, a gente espalha bem os dedos. Ativa bem. Tenta afastar um do outro. Solta o ar. Apertou. Punho cerrado. Fecha bem. Inspira, exala, braços do lado, solta aqui os braços, as mãos, solta bem, inspira, se quiser a perna também, pode movimentar. Maravilha. Agora eu vou convidar vocês a botar novamente aqui, vou ficar de lado, a apoiar a mão no joelho. Os riscos aqui eles estão bem firmes, eu estou um pouquinho mais afastado, tá? Mais ou menos no meio aqui do assento, eu estou. A gente vai fazer a postura do gato e da vaca. Então, assim, apoia as mãos no joelho, pega aqui o teu osso externo, o teu coração como guia, tá? Ele inspirar e lá para cima e depois para a gente recolher. Então, apoiou as mãos, inspira, leva o coração lá para frente, olha um pouquinho para cima. Exala, leva o ombro para frente, o queixo lá em direção ao coração. Inspirou, abre o peito. Exala, queixo em direção ao peito. Inspira. E exala. Mais uma vez, vai movimentando conforme a tua respiração, vai se concentrando nela, percebendo o teu corpo. Inspirou. E exalou. Faz mais 2 ciclos, sem acelerar, sem mudar a velocidade. Depois a gente volta em Tadasana. Tadasana, aqui na prática de yoga na cadeira, essa posição neutra aqui, central que a gente fica. Nós vamos fazer o seguinte, braço direito aqui cruzado na perna esquerda, e o braço esquerdo, a gente vai lá para o outro lado. Vai até onde for possível para você, aqui com segurança, com firmeza, no braço. E se quiser ainda pode olhar um pouquinho para a lateral. Observa aí a cervical, como é que está, se é possível ou não. Mantém um pouco assim. Respira bem fundo e tenta perceber para onde é que vai essa respiração. Aonde que ela está. Exalou, inspirando, já inverte. Vai lá para o outro lado, apoiou, o outro braço por cima. Pés firmes. Sente a postura desde a base, desde os pés até a ponta dos dedos da mão, que está lá no alto. Respira fundo. Olha a expansão da tua lateral. Inspira, voltou, centralizou. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um movimento também lateral, só que agora com um pouquinho mais de fluxo, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar uma, tanto faz o lado agora, cada um pode fazer para onde preferir. Vai pegar e apoiar a mão aqui no ombro e vai segurar, vai soltar um pouquinho. Com a outra mão, é como se a gente desse um abraço aqui nas nossas costelas do outro lado, tá? Então, só que assim, uma mão está no ombro e a outra está aqui na costela. Então, é como se fosse um abraço, né? A gente está dando um abraço na gente mesmo. Coisa que às vezes a gente, é a última coisa que a gente faz com a gente mesmo. Essa mão que está aqui na costela, ela vai fazer esse movimento quando a gente inspirar. A gente vai inspirar
e vai levar lá para trás. E se der, acompanha com a tua mão os dedos, tá? Com o olhar os teus dedos. Então, inspira, vai lá atrás, exala, abraça. Vamos lá, 3 vezes, inspirando e exalando. Inspira e exala. E a última, inspirou, exalou. Abraçou. Muito bem. Vai aproveitar que está assim nessa postura de abraço, tá? Grava qual é o braço que está aqui em cima do ombro e a gente vai inclinar. Então, a gente vai inspirar e vai levar o tronco lá para baixo. Então, deixa os teus pés bem ativos, tá? Bem firmes. Então, inspira, exala e inclina um pouquinho o tronco. Não precisa ir lá embaixo totalmente. Percebe até onde é seguro para você. Mas mantenha as pernas ativas. O tronco está fazendo essa força para ir um pouquinho para baixo, mas os teus pés estão empurrando o teu tronco para cima. Acha esse ponto de equilíbrio. Na próxima inspiração, vai voltando. Muito bem. Soltou um pouquinho aqui os braços e inverteu agora. Então, a outra mão vai lá, abraça o teu ombro e o outro braço vai lá na costela, do lado. Então, primeiro sente o abraço também novamente. E daí agora todo mundo já sabe o movimento, vamos fazer junto desde o começo. Então, inspira, levou o braço, acompanha lá a tua mão. Exala, volta na costela. Inspira, vai lá. Exalou, mão na costela. Inspira, amplia, exala, vai lá. Se abraça, firmou os pés, inspirou, exalou, inclinou. Lá embaixo, novamente, pés firmes no chão. Ativa bem o teu core, as costas, abdômen. Inspirou, voltou. Relaxou aqui os braços. Muito bem. Quem quiser em algum momento fazer algum movimento aqui com os ombros, a gente está fazendo uma sequência que vai utilizar, está utilizando já bastante, vai utilizar mais um pouco ainda, ficar bem à vontade. Então, agora, com os cotovelos alinhados com os ombros, palma da mão virada para frente, como se fosse a postura da deusa de Vyasa, só que a gente vai levar agora um pouquinho mais para trás os cotovelos. E daí, naturalmente, vem aquela sensação de abertura do peito, o coração, o osso externo vem aqui para frente, as escápulas laterais estão mais próximas. Respira fundo aqui, observa como é que é essa respiração. E agora a gente vai fazer com o movimento. Então, a gente inspira, braço está lá atrás. Exala, leva os cotovelos lá na frente, próximos um do outro. Inspira, abre o peito. Está lá atrás. Exala, cotovelos lá na frente. Inspirou. Exalou. Inspirou. Exalou. E a última, inspira. Exala. Relaxou os braços. Vamos lá, movimenta um pouco os ombros. Vou mudar um pouquinho aqui, trabalhando bastante membros superiores, né, nessa aula. Nós vamos mudar um pouquinho para as pernas também. Tá? Então, assim, as mãos podem ficar aqui do lado, as mãos podem ficar apoiadas na perna. Você pode encostar um pouco mais na cadeira. Eu estava um pouquinho para frente, eu encostei agora um pouco mais. E a gente vai estender aqui as duas pernas. E os dedos do pé apontam para você. Tá? E daí, dentro da tua possibilidade, ativa bem as pernas.
Primeiro a gente mantém o braço aqui do lado, né? Ou aqui na perna. Você escolheu, você preferiu. Se quiser, observa das duas formas, vê qual é o melhor para você. A melhor forma de a gente sentir as posturas é experimentando. E agora, para dar um pouquinho mais de intensidade, postura na cadeira também tem posturas ativas de força, nós vamos inspirar, levar os braços lá para o alto. Dandasana, um pouquinho mais ativa até do que quando a gente faz no tapete. Mantém lá em cima, pernas estendidas. Inspira, exalou, apoiou os pés e já leva as mãos lá para baixo. Solta bem. Relaxa agora o topo da cabeça, os ombros. Inspirou, vai voltando. Muito bem. Pelo que eu observei, todo mundo tem bloco, né? Então, vou pedir para deixar um bloco aqui na frente. Você vem um pouquinho mais para frente da cadeira, deixando os pés bem firmes no chão. Não esquece isso. E os teus isquios bem apoiados também. Eu vou deixar um pouquinho mais perto do meu pé, do meu pé direito, aqui. Vou levar a minha mão direita lá para apoiar na parte, deixar ele na parte alta aqui, né? O braço esquerdo, a gente vai levando devagarinho lá para o alto. E acompanha o teu rosto, se for possível, lá para cima. Se não, olha para a lateral ou olha para o chão. A mão está no bloco, a mão direita, ela está ativa, ela está empurrando o bloco para o chão. E a gente, com a mão esquerda, vai lá para cima. Mantém um pouco assim. Exalando. Desceu. O braço esquerdo já para aqui na perna esquerda. E o braço direito vai lá para o alto. A gente faz uma abertura de peito, uma torção. Olha a mesma coisa, olha para cima, para a lateral ou para o chão. Exalou. Tadasana, inclinado. E agora a gente faz para o outro lado. Então aqui é uma das variações do Trikonasana. Levou a mão esquerda para cá, inspirou, levou o braço direito lá para cima. Isso aí. Lembra da mão esquerda ativa, empurrando o chão, e a mão direita lá no alto, em direção ao céu. Mantém. Exalou. Desceu o braço direito, parou na perna direita, braço esquerdo abriu agora. Mantém assim. Exalou. Muito bem. Parou agora com as duas mãos, os dois antebraços na perna, uma mão em cima da outra. E agora, se você alcançar, tudo bem, não é necessário, mas a gente vai inspirar e vai soltar e vai levar o topo da cabeça ou a testa lá em direção das mãos. Se não alcançar, não há nenhum problema. A intenção não é alcançar a mão, é só soltar mesmo os ombros e a cervical. E respira bem fundo, solta bem. Inspira devagarinho, vai voltando. Muito bem, maravilha. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai inclinar não, vai estender uma das pernas. O pé fica virado nessa direção aqui. E a gente vai fazer o seguinte, é quase como uma variação do Anjaneyasana. Então a gente vai inspirar, vai com os braços lá em cima, exala, vai lá em direção ao pé, não precisa necessariamente alcançar. Pode ser no joelho, na coxa, na canela. Solta bem o ar.
Se ajeita na postura. Inspirou, voltou. A gente já prepara para o outro lado. Então, estendeu a outra perna. Inspirou, braços lá no alto. Exalou, vai lá em direção ao pé. E depois a gente inspira, vai voltando. Inspirou, voltou. Apoiou aqui os dois pés, a gente abre, afasta um pouquinho os pés com os blocos, o bloco não, perdão, o calcanhar inclinado para dentro, tá? Virado para dentro mesmo. A gente vai aqui na postura de Vyasa, na postura da deusa. Abre bem aqui essa seção do peito e agora empurra os pés, faz força empurrando o pé para o chão. Ativa bem as pernas. E depois, fica aqui assim, com essa ativação das pernas, umas 2 ou 3 respirações. E depois, mais 2 ou 3 sem a ativação. E vê a diferença. Como nossa postura interna acaba mudando quando a gente ativa. Só na ativação dos pés e como fica sem. Depois, relaxou. Muito bem. As pernas agora ficam mais ou menos na largura do quadril. Vamos fazer uma variação da postura do guerreiro 1. Tá? A postura do guerreiro 1 tem muitas variações. Hoje vamos fazer uma nova até. Essa semana eu vi um outro professor fazendo que eu achei bem interessante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar um pouco o nosso tronco em direção a uma das pernas. Tá? A gente direciona um pouquinho assim, como se aqui fosse o nosso centro. E daqui, essa perna que você está direcionada é a perna que vai estar mais ativa, mais forte, desde a coxa, panturrilha e o pé no chão. Tá? Então, a gente vai inspirar e levar os 2 braços lá para cima, relaxar os ombros e vai inclinar o tronco um pouquinho em direção a essa perna que você escolheu. Deixa a ponta dos teus dedos das mãos bem ativos também, para tirar um pouquinho dessa força dos ombros. Senão a gente sobrecarrega. Respira. Depois exala. Relaxa. Centralizou. Tadasana. E agora a gente vai para a outra perna. Então, direciona um pouquinho o teu ombro para lá. Inspirou teus ombros. Inspirou lá no alto. Inclinou um pouquinho o tronco. Ativou bem essa perna. Posturas na cadeira, a prática na cadeira passa muito por ativações que às vezes a gente não percebe tanto e que muda bastante. Mantém o pé bem firme. Exalou e relaxou. Muito bem. Joia. E agora sim a gente vai fazer a postura do guerreiro 2. A gente abre, a gente muda bastante o ângulo. O nosso centro aqui, o nosso coração, o nosso externo está bem aqui na quina da cadeira. Se a cadeira tem braço, às vezes a gente não consegue ir tanto, tá? Então não se preocupa, não precisa abrir tanto daí essa questão aqui por conta do braço, tá? Só direciona um pouco mais a perna, o mesmo pé. Inspirou, elevou os 2 braços, relaxa os ombros, olha lá para a ponta da tua mão, do lado que você está escolhendo, e firma os 2 pés no chão, empurra os pés no chão. Ativa todo o teu corpo, todo o teu tronco. Deixa o corpo bem ativo e depois vai percebendo o que não precisa manter ativo para sustentar a postura. Às vezes a gente acaba ativando mais do que precisa.
ou não distribuindo bem essa ativação. Deu bem fundo, exalou. Exala, relaxou. Muito bem. Muda agora o lado. Inspira, braços na horizontal. Relaxa os ombros. Foca teu olhar. Observa a tua respiração, como é que está agora, no meio da prática. Muito bem. Exalou. Relaxou. Jóia. E volta com as duas pernas agora aqui assim. Quem tiver o Buster, eu vou pedir para pegar e deixar aqui na perna. Quem, caso não tenha, e tenha almofadas, travesseiros, pode usar aqui também, tá? Não precisa ser os dois. Né? Pode ser ou um ou outro. Vamos fazer uma variação aqui de Bhujangasana, postura da cobra. Então, a gente relaxa. Por que tem essa questão da almofada ou do Buster? Para a gente, aqui, não fazer tanta ativação, para que seja acessível, né? Que seja uma postura que a gente consiga ficar bem, principalmente às vezes quem tem desconforto no cotovelo, punho, nos ombros também, tá? Então a gente vai deixar os dois braços aqui alinhados com o teu ombro, cotovelo e punho, tá? Observa bem isso, pés bem firmes no chão, inspira, novamente, coração como guia, inspira, vai lá na frente com ele e olha um pouquinho para cima, não precisa levantar muito aqui o queixo. Mas olha um pouquinho mais para frente e leva principalmente o coração, como se o coração quisesse disparar, sair. Ele está indo lá na frente. Inspira bem fundo. Solta bem o ar. Observa agora como é que está os teus pés, os isquios, região lombar. E depois solta o ar, relaxou um pouquinho. Pode até arredondar um pouquinho as costas, quase como se fosse o Data e a vaca. Depois nós vamos mais uma vez. Inspira, vai levando o osso externo, o coração lá para frente. Volta na postura. Mantém. Exalou. Relaxou. Maravilha. A gente pode deixar aqui de lado agora. E vamos fazer Surya Namaskar. Tá? Então, a gente fica em Tadasana. Relaxa os ombros, encaixou. Inspira bem fundo. Eu vou fazer mais de uma vez. Né? A primeira vez, às vezes, na cadeira, a gente fica como é que funciona. A gente vai fazer daí a segunda vez. Daí. Então, inspira bem fundo. Inspira, braços lá no alto. Exala, leva as mãos lá em direção ao chão. Inspira, volta com as mãos no joelho, solta o ar. Inspirou, coração lá na frente. Exalou, arredondou. Inspirou, vai com as duas mãos aqui no joelho, em um dos joelhos, traz aqui no alto. Mantém. Exalou, apoiou. As duas mãos agora no outro joelho. Inspira. Exala. Duas mãos aqui. Inspira. Vai lá em cima. Exala. Vai lá embaixo. E depois inspira, vai subindo. Apoiou aqui as duas mãos. Leva o coração lá na frente. Exala. Arredonda. Inspirou. Centralizou. Muito bem. Surya Namaskar. Vamos de novo, então. Inspira. Braços lá no alto. Exala. Vai lá embaixo. Inspira, mãos no joelho apoiado. Leva o coração lá na frente, inspirando. Exala, arredonda.
Inspira as duas mãos no joelho, traz aqui em cima. Exalou, apoiou. Inspira o outro. Exalou, apoiou. Inspirou as duas mãos indo para o alto. Exala, lá embaixo. Inspira, vai voltando. Muito bem. Esse retorno aqui, muitas vezes dá para fazer também com os braços lá em cima, e finalizando como convencionalmente a gente também acaba fazendo. Joia. Vamos fazer, eu vou pedir agora para a gente retomar agora com o Buster ou a almofada, vamos fazer um Balasana. A gente acabou movimentando bastante, então não é o Shavasana, que talvez vocês já viram por aí, quem já fez aula comigo sabe, não é propriamente agora um Shavasana, a gente só vai soltar um pouquinho o tronco aqui para frente. E respira um pouco, daí agora solta mesmo, assim. Respira bem fundo, da melhor forma. Solta os braços. Tenta não fazer nenhuma força na região do pescoço, dos ombros. E depois inspira devagarinho e vai voltando. Muito bem. E a gente volta agora com os bloquinhos. Então, aqui com o bloquinho, quem tem 2 blocos, ótimo. Quem tem um bloco só, também vai dar para fazer. Tá? Vou fazer primeiro com os 2 blocos, para mostrar. Uma postura de equilíbrio, postura da árvore, uma variação da postura da árvore, mas para a gente trazer um pouquinho mais de ativação. Tá? Então, eu vou encostar bem aqui na cadeira, novamente, aqui, tá? Um encosto. Vou trazer uma perna aqui, nessa parte. Tá? Se essa parte aqui for frágil, você pode trazer uma na outra também, tá? Não tem nenhum problema. Ou só recolhe um pouquinho mais uma perna do que a outra. Só muda essa distância aqui dos pés. Tá? Com os 2 blocos agora, a gente vai deixar o bloco apoiado assim na mão e vai inspirar e vai levar lá em cima. Se você tem um bloco só, por acaso, mantém assim, as duas mãos segurando um bloco. Tá? Mas eu acho, que eu estou vendo visualmente, todo mundo tem 2, mas se quiser experimentar com um só, experimenta com um só. Pode fazer a variação também. E mantém lá. Aqui exige um pouquinho mais de ativação e de equilíbrio também. Os 2 blocos traz outras observações. Mantém um pouco. Inspira. Exalando. Relaxou. Maravilha. E agora inverteu. Então, posiciona a base agora. E experimenta do esse lado também. Como é que vai ser? Com os 2 blocos ou com um só. Inspirou. Elevou. Mantém. E tenta agora levar a tua atenção para observar desde a base dos pés até lá em cima nos blocos. Tenta sempre trazer consciência para as tuas posturas. No momento presente. Que sensações estão aparecendo? Exala. Relaxou. Apoiou. Muito bem. Traz agora os blocos aqui na frente. Pelo que eu vi, todo mundo tem 2, então dá para fazer sem nenhum problema. Apoiou aqui os pés no chão, no bloco. Perdão. Então, o joelho, naturalmente, ele sobe um pouco. Se tiver algum desconforto no quadril com essa elevação, desconsidera e coloca o pé no chão. Tá? Coloca direto aqui. Mas, se não, você coloca aqui assim, um pouquinho. E vai fazer o seguinte. Uma das mãos vai lá como se quisesse pegar alguma coisa no chão e a outra mão como se quisesse pegar alguma coisa no teto. Então, os braços eles estão ativos.
E daí você empurra o chão com os pés também. Então, pode olhar para cima, pode olhar para baixo, pode olhar para frente. Tá? Importante é você fazer essa abertura das mãos. Uma linha zona gigante de uma mão até a outra. Não perde a ativação dos pés, da perna. Solta bem o ar, inspirando, vai fazendo a troca. Vai lá para o outro lado. Inverteu. Pode olhar para cima, pode olhar para frente. Exalou. Apoiou. Muito bem. E aqui, antes da gente ir propriamente para uma postura de Shavasana, vou fazer Garudasana aqui. Daí, se quiser, pode deixar os pés aqui em cima do bloco. Né? Particularmente, eu gosto, mas vai de cada um agora. Então, a gente vai deixar os braços aqui estendidos, cruza um braço por cima do outro e depois entrelaça aqui os antebraços. Garudasana. E daí, tenta alinhar, tenta subir um pouquinho os cotovelos na linha dos ombros, se for possível para você. Se não for, deixa um pouquinho mais embaixo. Mas, se for possível, aproxima, intenciona esse alinhamento. Mas esse alinhamento, lembra, dentro do teu corpo, dentro das tuas possibilidades, dentro do que você está sentindo agora. Inspirou bem fundo, exalou, relaxou. Solta bem os braços. Eu sempre preciso movimentar um pouquinho os ombros. E daí vai para o outro lado. Então, inverteu aqui, cruzou, entrelaçou os antebraços. E depois observa como é que é essa movimentação dos cotovelos com os ombros. Na verdade, a gente está trabalhando bastante as escápulas. Você pode se baixar o cotovelo, depois elevar um pouquinho, a gente percebe essa movimentação das escápulas. Exala, soltou o ar, muito bem, movimentou, joia. Joia, muito bem. Agora, a gente vai para o Shavasana, né? Para essa postura que para muita gente, é uma das mais complicadas de uma prática. E aqui na prática de yoga na cadeira não seria diferente, né? Ele tem essa questão da entrega, né? A gente segura muito, né? A gente fala muito de apego e desapego, e é muito fácil a gente mensurar isso com objetos, né? Agora, o apego e desapego que a gente tem, às vezes, do sentir, né? Do eu querer sentir alguma coisa, do eu querer controlar a minha mente, as minhas sensações, é um desapego, né? Uma entrega, na verdade, que exige bastante da gente, né? Então, o que eu sugiro para todo mundo? Tem várias formas de fazer Shavasana, né? Uma delas, se for possível, é modificar aqui o plano dos pés. A gente está aqui numa base, né, no chão, é duro, firme. Então, às vezes, você colocar... Aqui eu estou com a almofada, tá? Mas se você tiver manta, por exemplo, também pode botar ela no chão e apoiar a manta, já fica um pouquinho mais confortável. Então, já começa a dar uma sensação diferente para as solas do teu pé, para a tua mente, o teu cérebro começar a fazer uma leitura um pouquinho diferente. Depois, tudo que você tiver de confortável, que seja agradável para você, vou fazer assim, ó. A manta embaixo, buster, almofadas. Então, é assim que eu vou escolher hoje ficar aqui. Né? Então, você vai fazendo, vai se adequando a isso. O teu tronco, a tua postura, também vai do que é confortável para você. Para algumas pessoas, fazer essa inclinação aqui, soltar,
às vezes pode ser desconfortável. Então, você pode encostar, você pode fazer o contrário. Você encosta na cadeira e solta aqui os braços, o ombro, tá? E fica aqui nessa postura. Para outras pessoas, assim não tem nenhum problema. Rosto do lado, depois muda um pouquinho. Então, experimenta e vê também como é que é para você agora, tá bom? A gente não fica muito tempo Shavasana aqui, tá? Mas a gente fica o tempo necessário. Então, eu convido a fechar os olhos, vocês se acomodando nessa variação, a variação que for melhor para você. Olhos abertos ou olhos fechados. Às vezes, manter o olho aberto por alguns instantes e depois ir fechando ele devagarinho, seja melhor. Observa a tua respiração. Vai soltando o ar mais devagar. Deixa o teu corpo se acomodar. A gente começa a fazer uma entrega à postura, uma entrega à respiração. Aos poucos, nós vamos confiando na postura. Qualquer desconforto pela permanência, muda o lado do rosto, faz o seu ajuste. Deixa a respiração agora ficar como for melhor para ela. Uma respiração que te exija menos. Mesmo que eventualmente a tua mente, o teu cérebro, mande diversos estímulos, pensamentos, sentimentos. Mantenha entregue à postura. Entrega para a prática. Confia na prática. Confia no teu corpo, na tua respiração. Confia em você. Devagarinho, você ainda mantenha na postura que você está. Mantenha esse estado de consciência que você se encontra, que você acessou.
Só talvez vai mudando um pouquinho a tua postura. Está inclinado, vai voltando devagar, encosta na cadeira. Quem já está assim, já vai percebendo um pouquinho mais do corpo, mais de consciência. E, se for possível, eu convido você a permanecer com os olhos fechados ainda. Mentalmente agora, tenta resgatar nos últimos tempos, nessa semana, hoje é sexta-feira, algo de bom que te aconteceu, algo que te deixou feliz, algo que fez os teus olhos brilharem. Em qualquer área, em qualquer coisa. Alegria, felicidade é um sentimento, não é uma medida de grandeza. Não existe simples ou complexo, pouco ou muito. Ela é absoluta em si. Então veja dentro de você, dentro do teu coração, o que eventualmente te provocou essa alegria, essa felicidade, esse amor nos últimos dias. Deixa esse sentimento, essa sensação crescer dentro de você. Às vezes vale a pena observar aonde que a gente sente essa alegria, aonde que a gente sente essa felicidade, esse amor. Aonde no nosso corpo sentimos e observamos um momento de felicidade. Agora eu convido a unir as duas mãos na frente do coração, palma com palma. Essa sensação interna que você esteja sentindo, da forma que você esteja sentindo. Eu agradeço a presença de todas vocês. Vou entoar o mantra Om para finalizar a nossa prática de hoje. Quer acompanhar onde você está? Inspira. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Bem, essa a prática de hoje. Espero, no fundo do coração, que tenham gostado. Quem experimentou aqui pela primeira vez. Quem quiser, o microfone fica aberto. Quem quiser falar alguma coisa ou não, também não tem nenhuma obrigação, mas, enfim, é um momento que a gente, às vezes, quer compartilhar ou quer dividir alguma coisa. Se não, era isso para finalizar a semana, né, de práticas. Muito bem. Bom, eu estou vendo as mãozinhas, as carinhas, então tá tudo certo, então. Só vou, se vocês permitirem, né, até para fazer cada vez mais divulgar essas aulas, deixar em modo galeria e tirar um print aí de vocês, se não tiver nenhum problema, tá bom? Se alguém tiver algum problema, depois só me manda uma mensagem e a gente segura, não tem nenhum problema, não tem nada que é forçado, tá bom? Eu vou te dar aqui um print, para só ver como é que eu vou fazer aqui.
Então, vamos lá. Então, um sorrisão. Aí. Muito bem. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo, fundo do coração. Bom final de semana e até a próxima, tá bom? Valeu. Um beijo para vocês. Obrigada. Bom final de semana para todo mundo.